A paz, Senhor, amados ouvintes da palavra de Deus. Eu quero meditar convosco aqui no Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrais. Esconde tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E essa é a oração de Davi, uma oração de quebrantamento, de arrependimento, porque Davi, nós conhecemos a história, ele cometeu um pecado gravíssimo e que isso marcou a sua vida. Davi se parece muito conosco, né? Em algum momento da nossa vida, seja você que está me ouvindo, cometemos algumas coisas que nos arrependemos, mas precisamos de fato abandonar o pecado para que possamos prosperar e para que possamos virar a página. Então hoje a palavra que o Senhor coloca no meu coração é uma palavra de cura, de restauração. Davi era um grande rei, Davi tinha muitas vitórias, mas Davi falhou gravíssimo. Mas ele teve uma opção, uma escolha entre ficar prostrado, né, ou se levantar e mudar a sua vida, né? Tomar novas decisões. Eu quero falar sobre novos começos, porque o Evangelho traz para nós novos começos. É interessante que Davi também no Salmo 32 e o Salmo 51 e 32, eles estão ali no mesmo assunto, é a mesma questão na vida de Davi, e ele havia escondido aquele pecado. Então, o versículo 3 do Salmo 32 diz assim, ó: quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Percebamos que o próprio Davi pede a Deus para restaurar os seus ossos que haviam sido quebrados. Então Deus é justo. Então, olha o que ele diz: faze-me ouvir júbilo, no versículo 8 do Salmo 51, e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. O fato de ser Davi, o homem que Deus escolhera, o homem que Deus amava, mas Deus não fez vista grossa. Então, querido, a gente precisa entender que tudo que nós fizermos vai haver consequência. E um personagem que ele é muito importante aí nessa questão é o profeta Natã. Porque mesmo sendo Davi, mas o profeta Natã foi lá e corrigiu, porque Davi estava escondendo. Aqui está dizendo: enquanto eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ele poderia estar em silêncio, né, escondendo o seu pecado, mas aquilo estava lhe trazendo dor, estava lhe matando, lhe destruindo, lhe envelhecendo seus ossos, estava destruindo, havia destruído a sua intimidade
intimidade com Deus. Com certeza Davi não tinha nem mais intimidade, não tinha nem mais como falar com Deus devido à vergonha que ele estava sentindo. E aí, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão e de estio. Só que aí Davi, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Só pode haver perdão quando há confissão e arrependimento. Porque muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão desenvolvendo até mesmo doenças psicológicas, depressão, que são oriundas muitas vezes disso, da pessoa guardar e ela está envelhecendo, ela está se destruindo, o seu humor, a sua alegria está se esvaindo, indo embora. E hoje a palavra para o teu coração é uma palavra de conserto, de arrependimento, a esperança. Quando nós nos arrependemos. Provérbios, no capítulo 28, 13, diz assim, que quem esconde os seus pecados não vai prosperar, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. O próprio Davi, quando a gente vem aqui no Salmo 51, ele começa dizendo, reconhecendo que a misericórdia, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus é benigno. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha, a multidão das tuas misericórdias. Lá em Lamentações, no capítulo 3, 22, né? Diz assim que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Também, Jeremias vai dizer que com amor eterno Deus nos amou e a sua bondade nos atraiu. O que Deus quer de cada um de nós é que haja arrependimento, confissão. Não esconda o seu pecado, não finja que nada está acontecendo, que Deus não está vendo, porque Deus, ele não, a Bíblia fala que ao culpado Deus não terá como inocente. Davi, ele destruiu uma família. Davi se apossou de algo que não era dele, mas ali está o personagem Natan. Olha só, muita gente, muitas vezes, eu discordo disso, pelo fato de ser liderança, e muitas vezes a pessoa, ela traz até uma palavra de Davi, não toque no ungido, não toque, não nesse sentido, porque se não fosse Natan ali, para despertar Davi, para chamá-lo a atenção, talvez Davi teria se destruído, se autodestruído, naquele sentimento de remorso. Precisamos de Natan, que nos advirta, porque é o profeta, e o profeta é aquele que tem, é o porta-voz de Deus, é aquele que tem a mensagem de Deus. Precisamos de profetas com coragem, e com amor, e com misericórdia, para despertar os Davis, que tem uma chamada tão grande, um plano tão lindo de Deus na sua vida, mas que, devido aos seus pecados, se encontram ali caídos, destruídos, mas por causa daquela palavra, Davi se levantou. E é interessante que ele vai pedir, cria em mim um novo coração, porque o coração do homem é mau, o coração é enganoso. E aí ele pede um novo coração, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, Senhor. Sem o Espírito Santo estamos mortos. Quantas pessoas estão andando de um lado para o outro, se locomovendo, mas estão mortas para Deus, não tem o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, está morto. O corpo sem espírito, a gente trazendo uma analogia, quando a pessoa morre, então o espírito, a parte imaterial, sai do corpo e aquela pessoa vira ali aquele corpo gelado, que vai entrando em decomposição. Sem Deus a gente vai entrando em decomposição moral, a gente só vai destruindo um abismo, vai chamando outro abismo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, a alegria de ser salvo, de estar em Cristo, protegido e salvo e seguro. Fica com Deus, querido, e com essa palavra. Eu deixo para você também, se você tiver interesse, busca na palavra de Deus, querido. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus, o justo. Fiquem com Deus. Que Deus venha te sarar nessa manhã. Restaura, Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Senhor. Quebra os grilhões, todo sentimento de culpa, de remorso, de dor, toda a morte espiritual. Em nome de Jesus.
Amém.